oportunidade de estarmos juntos. Pai amado, fonte de eterno amor, aqui estamos reunidos, Senhor, suplicando a tua vibração, a tua luz, a tua paz. Orienta-nos, Senhor, para que possamos estar contigo, vibrando, orando, servindo. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, gente, vamos então no estudo de hoje estudar o item 162. Sobre a decapitação. Tá bom? Decapitação. Item 162. Alguém gostaria de ler? Eu posso ler. Eu leio. Pode ser. Tá. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva, durante alguns instantes, a consciência de si mesmo? Responde os benfeitores. Muitas vezes, ele a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Porém, frequentemente também a apreensão da morte o faz perder essa consciência antes do instante do suplício. Aí, comentário. Trata-se aqui apenas da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode, então, conservá-la por alguns brevíssimos instantes. Ela cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não implica que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando ela não se deu pela extinção gradual das forças vitais, os elos que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desligamento completo é mais lento. Ok. Sobre a questão da decapitação, é importante a gente entender que naquela época ainda havia. Hoje em dia, a decapitação não é algo comum ou corriqueiro, né? Decapitação é quando uma pessoa vem com machado e corta a sua cabeça. Ou você é colocado numa guilhotina e ela vem e corta a sua cabeça. Decapitar é isso, tá? Então, ele pergunta se na decapitação conserva a consciência de si mesmo. E aí eles vão falar de momento antes, né? É muito complicado para nós falar de coisas como a decapitação. Por quê? Porque é uma coisa chocante, é uma coisa complexa, é uma coisa difícil. Nem sempre o espírito ele estará, de fato, sofrendo no momento da morte violenta. Então, a gente pode ver uma situação em que o espírito ele está vivendo uma morte violenta,
mas ele já não está mais ali. Entendem? Ele não passou pela dificuldade que aparentemente nos choca devido à sua violência. Então, muitas vezes, a morte violenta, ela não significa que o espírito, este também sofrerá essas consequências. Então, é importante a gente ter isso em mente quando a gente for falar sobre esse assunto. Porque a morte violenta, como a decapitação, ela é muito chocante. Mas, às vezes, a perda da consciência vai fazer com que o espírito não tenha sensação nenhuma desse fato. O espírito só vai ter sensação da perda de consciência, de dor, de sofrimento, se ele tiver dívida com esse processo, se ele tiver atrelado a dívidas a este processo e não tenha resgatado durante a sua vida. Muitas vezes a pessoa até tem dívida sobre o processo, mas ela não resgatou, mas ela resgatou. Então, mesmo ela tendo um vínculo kármico com essa problemática, ainda assim pode acontecer dela não passar por maiores transtornos. Vocês querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Não? Então, o maior problema da morte violenta pode acontecer como ele diz aqui, ó, ele diz assim, ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quanto esta não se deve à extinção gradual das forças, os laços que unem o corpo são mais tenazes, o desprendimento completo é mais lento. Então, nem sempre morrer é desencarnar. Então, a gente tem que diferenciar morrer de desencarnar. São coisas distintas. O que isso quer dizer? Que o corpo físico, muitas vezes, morre abruptamente, mas os vínculos com o processo energético não se desfizeram. Então, nem sempre morrer é desencarnar. Ok isso, gente? Alguma dúvida? Eu sei que é confuso, eu estou fazendo filosoficamente, tá? É importante que se entenda. É filosoficamente que eu estou falando isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a morte do corpo físico nem sempre corresponde ao processo completo do desencarne. Entenderam? Por quê? Porque mesmo numa morte abrupta, o avião caiu e o corpo físico, você morreu. Mas os vínculos energéticos, fluídico-energéticos, eles continuam. Nós temos hoje a visita de uma pessoa que frequenta o Arautos ao vivo e que está hoje pela primeira vez. Seja bem-vinda, Paula. Tá? Seja bem-vinda. E no caso aí, Anderson, e quando acontece o desencarne dessa Não, morte abrupta aí? o processo do desencarne total vai variar. Aí é que entra a problemática do indivíduo, entende? Sim. Varia conforme o indivíduo, porque nós temos laços fluídicos que nos prendem ao corpo físico e às sensações do corpo físico. E aí tem um atributo moral espiritual. Moral não é uma moral de papelão.
Fala manso. Fala manso. Não, moral aqui é espiritual. Tem a ver com sentimento, evolutividade, produção ideal, de ideais humanos. Quanto mais ideais nobres você tem, mais você está vivendo a vida do espírito. Quanto mais a gente vive a vida do espírito, menos apegado nós somos. Quanto menos apegado nós somos, mais rápido é o processo. Então, mas isso, veja bem, eu não preciso ser super mega espiritualizado para ter um processo tranquilo, não, tá? Não precisa ser o Max Plus Ultra, o Mega Man evolutivo, não. Você só precisa ser uma pessoa correta, decente. Que há, mesmo que a gente... Esse cara muito evoluído, a diferença dele é que ele faz o processo todo sozinho. E não precisa de assistência. Nós, mais ou menos medianos, a gente terá assistência. E essa assistência que vai poupar-nos de maiores transtornos e de maiores repercussões. Entendido, Doralice? Ludgério. Ludogério. Ludo. Entendi. Ludu. Ludu. Entendi. Então, a gente começa a entender que cada desencarne é uma história. Cada desencarne é uma história. E isso é significativo. Agora, vou bem no meu estilo, a gente vai falar uma outra coisa. Além do cada desencarne ser uma história, ainda tem uma outra coisa. Você ainda tem... Deixa eu dar boa noite ao... Deixa eu dar boa noite aqui ao Wellington, que está nos assistindo via YouTube. Boa noite, Wellington, seu cara de pau. Boa noite, Wellington. E aí, tem que ficar aqui de olho, né, no chat do YouTube. Nós temos, nesse momento, uma pessoa nos assistindo. Altíssimo Ibope, o Wellington. Ai, meu Deus. Então, a morte, por exemplo, por acidente de automóvel, né? Muitas vezes a pessoa ela vai... Ele deu obrigado, seu Wellington. Então, muitas... Você poderia contribuir aqui, né, Wellington? E aí, mas tudo bem, contribui aí. Fala aí. Escreve aí para a gente. Muitas vezes a pessoa, acidente de automóvel, ela muitas vezes nem percebe que morreu. Olha que coisa estranha. O carro vira, você sai correndo e pensa que está vivo, pede socorro, ninguém fala contigo. Outras vezes, você leva tiro e sai correndo pensando que sobreviveu. E, às vezes, chega até na reunião mediúnica pensando realmente que tinha escapado daqueles tiros. Veja bem, a pessoa ela já morreu, o corpo físico dela está lá estirado no chão. Mas ela está lúcida e os vínculos energéticos com o corpo ainda existem alguns. Há uma tese, mas não é uma certeza, tá? Pesquisadores alavancam a ideia de que a duração dos vestígios neuropsíquicos ou etéricos do corpo antigo morto pode demorar horas, minutos, horas, dias, semanas, anos. Ou todo o processo
da erraticidade. E que esses que ficam com resquícios etéricos de seu antigo corpo durante todo o período da erraticidade, quando reencarnam, têm muito mais dificuldade para acessar qualquer coisa espiritual. Eles estão muito grosseiros. Mas isso é apenas uma hipótese de trabalho. Ainda precisa ser confirmado como qualquer pesquisa científica. Mas é uma boa hipótese de que o que justificaria o trancamento parapsíquico, paranormal, mediúnico de uma pessoa estaria atrelada a muitos resquícios fluídico-energéticos ou etéricos que a pessoa não dispersou no processo de desencarne. Então, o que isso implica? Implica dizer que um suicida, a não ser que seja trabalhado, tá? Ah, mas isso pode ser evitado? Pode. Se a espiritualidade chegar e trabalhar em cima. Então, a gente sabe que Ivone do Amaral Pereira, ela foi suicida na sua última encarnação antes de Ivone do Amaral Pereira, em que ela reencarnou em Portugal. E foi uma grande médium com várias habilidades paranormais, anímico e mediúnicas. Mas isso não quebra um pouco o que você está dizendo? Sim, é verdade. Isso contradiz um pouco o que eu estou dizendo. Por isso que eu disse que ainda é pesquisa em aberto. Mas, no caso dela, o perispírito pode ser maceteado. Eles dão, muitos médiums são médiums, ou a boa parte deles, porque tiveram um ajuste psíquico, um ajuste fino do seu processo de paranormalidade para poder ter a contento, não em desequilíbrio, por ausência de méritos. O ideal é as capacidades paranormais aflorarem como conquista evolutiva. Isso é o ideal. Mas a maioria dos seres humanos, ora reencarnados, não tem essas conquistas. Então, como a gente está tendo, segundo o livro Os Mensageiros, de André Luiz, uma maior aproximação da realidade espiritual à realidade física, o que implica já numa maior sensibilidade das pessoas. Isso quer dizer o seguinte: os encarnados possuem, já sem perceber, mais sensibilidade com a realidade espiritual hoje do que há 500 anos atrás. E daí que isso acaba trazendo uma série de problemas emocionais, neurológicos e psiquiátricos a quem não refina a sua sintonia fina. Então, a meditação, a oração, a prática do bem, o trabalho do passe assistencial, o trabalho altruístico com crianças, com a educação, com a saúde, com animais, com as plantas, com a ecologia, o voluntariado, o trabalho voluntário, lidar com as pessoas em família com muita compaixão, com muito carinho, com muita amizade, com muito acolhimento, tudo isso ajuda a gente, a linguagem do afeto, a sensibilizar nossas antenas psíquicas e nos, diante dessa aproximação da realidade espiritual à realidade física, a gente não sente essa angústia. E não entra em depressão. Mas vejam bem, ninguém é obrigado a nada. Voltando ao nosso tema, perturbação espiritual. Deixa eu ver se o Wellington escreveu alguma coisa ou alguma outra pessoa. Por enquanto, temos o Wellington. Alguém quer comentar alguma coisa? Agora vai vir alguém que vai me ajudar aí. Estão muito calados. Tarcísio,
Atrasildos Tarcísios, primeiro. Boa noite. Boa noite. Com a minha irmã, aí eu Estava acabei... escutando antes, não? Oi? Eu estava no Evangelho, aí minha irmã ligou do WhatsApp. Aí eu fui falar com ela e acabei ultrapassando Entendi. o horário. Então vamos lá para o item 163. Deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesma. Consciência de si mesma, gente, eu sou Anderson, eu estou aqui. Onde eu estou? Opa! Quando você não tem consciência de si mesmo, você está em coma, você está hibernando, você está fora de si. Então, ele quer saber se isso é uma realidade. Consciência imediata não é bem o termo. Ela fica algum tempo em estado de perturbação. Esse estado de perturbação nada tem que ver com umbral, tá, gente? Estado de perturbação é uma adaptação a uma realidade mais sutil. Mundo espiritual, seja ele em qualquer nível, ele é muito mais sutil que o mundo físico. Então, esse processo de adaptação à realidade extrafísica causa um pertúrbio. Então, se vocês acompanharem o raciocínio, vocês vão ver que esse pertúrbio tem relação direta com bondade, desapego, perdão. Quanto mais bondade, quanto mais desapego, quanto mais perdão, menos pertúrbio. Porque a minha adaptação... Entenderam isso? Quanto mais consciência pesada, e consciência pesada não tem que ver com reconhecimento do seu erro, não, tá? Consciência pesada não é você reconhecer que errou, não. Aqui ela tem um outro sentido. Normalmente, quando a gente fala consciência pesada, a gente fala disso. Estou realmente sentido porque não poderia ter dito aquilo, porque deveria ter explicado. Ai, meu Deus! Mas não é disso que eu estou falando. Consciência pesada aqui tem um sentido da pessoa que malbaratou as leis divinas e naturais. Esta pessoa, ela não consegue, ao desencarnar, ter a consciência tranquila, pelo simples fato de que as leis divinas estão na nossa consciência. Então, mesmo que eu não admita, o meu eu divino, ele fica A lição congelou. Congelou. Aproveitar para dar boa noite a todos vocês. E como você está, Rui? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, Fica melhor que bom. fazer a cirurgia. Se Deus quiser. Com certeza, vai sim. Denise, como é que está o Nicolas? Oi, tá bem, graças a Deus, melhorou muito. A gente fecha esse ano, a gente fecha esse ano com as fisioterapias, aí ano que vem é só ele manter, aí é só uma vez por semana, mas graças a Deus ele está bem melhor. Teve umas crisezinhas de ansiedade agora,
Mas aí eu já entrei com homeopatia também, as orações, tudo. Ele está. Ai, que Graças a bom. Meu anjinho do cabelo dourado, dos cachinhos dourados. Mas a ansiedade tem sido uma constante na vida de todo mundo, até dos que não têm assim, problemas detectados pelos médicos. Né? Tá sim. difícil. É o mal do milênio, né? Acho que ele voltou, hein? Voltei. Desculpa, gente, a internet tem suas próprias regras e ela caiu. Mas vocês podem continuar falando, gente. Só fala quando eu não estou, hein? Fala aí. A gente falou, mas falou de outro assunto, né? A preocupação com os nossos amigos. Mas vai dar tudo certo. Essa perturbação, eu acho que ela, como você mesmo falou, ela varia, né, de ser humano para ser humano, de espírito para espírito. Porque, dependendo da sua compreensão, ele vai chegar lá e vai ter um entendimento mais fácil ou mais complicado. É verdade. Assim, né? É verdade. Olha, eu vou te dizer que o último caso de desencarne que a gente teve, assim, de pessoa conhecida, que a gente pôde ver, foi até bonito, sabe? Muito interessante. Houve um amparo muito bom e foi muito tranquilo. Mesmo a pessoa não sendo uma pessoa perfeita, uma pessoa com todas as... um ser humano comum, não é nenhum mega super, mas foi tranquilo. Veio o amparo, conduziu. Eu acho interessante, na reunião mediúnica, quando você conhece a pessoa. É muito interessante isso na reunião mediúnica, quando você lida com algum de nós assim. Digamos assim, Tarcísio desencarnou. Aí... Um dia eu chego lá. E aí ele chega na reunião mediúnica. É diferente. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou botando fone porque eu estava com dificuldade para ouvir vocês, tá bom? E o espírito, ele vem e chama você pelo nome. Anderson, o que aconteceu comigo? É você, Anderson? É diferente, né? Quando é um espírito que estava encarnado há pouco tempo e, de repente, ele desencarnou. Então, o impacto de você ver um ente querido, seja por vidência, seja através do médium, é muito curioso ver esse fenômeno, porque é diferente, né? O espírito chama você pelo nome, ele te conhece, ele te conheceu em vida. É um Tarcísio da vida, é uma Cecília, é um Rui, entende? É um Anderson. Então, é uma pessoa que estava aqui e que, de repente, caramba, Anderson, o que houve? Aí você, com toda a delicadeza do mundo, porque a pessoa já tem algum conhecimento, você diz, não, meu irmão, é assim mesmo, calma, calma. E a gente, presta bem atenção. Imagina que você está andando de avião e teu avião cai no mato, na floresta, e você sobrevive. É a mesma coisa. Toda a surpresa daquele processo é algo que abala a gente fica para entender. Imagina todo o processo de adaptação, de você entender o que está acontecendo, que o avião caiu, que você sobreviveu e que você está no meio da mata amazônica. É o que acontece no desencarne. Boa parte das pessoas, com algum grau de lucidez,
elas têm esse tipo de reação. Caramba, o que está havendo? Onde eu estou? Até você começar o quê? A se dar conta. Dependendo do nível de vibração que você possui, você vai não só se dar conta, como você também vai poder ver os amigos, médicos, cirurgiões, trabalhadores que estão ali te amparando e que facilita muito a tua vida. Então, esse estado de perturbação, ele varia de pessoa para pessoa. É normal ter, tá? É um processo de adaptação, de ajuste à dimensão sutil, mais sutil, e ele vai variar de pessoa para pessoa, não tem jeito. Não tem jeito. Cada pessoa vai ter a sua própria experiência. Daí a gente entender que a nossa vivência ela é única. Pouco a pouco, nós temos que começar a parar de pensar em termos dos outros. A moral dos outros, o pecado dos outros, a conduta dos outros, porque para o outro, disse Jesus, nosso processo é de amparo, socorro e de amor, de cuidado. É um processo de educação e não de competição ou de malhação. Você começa a entender que você, no nosso nível, precisa começar a olhar para si. Em termos de quê? Minhas dificuldades, minhas limitações, minhas imperfeições, minhas queixas, minhas falhas, meus desejos, minhas omissões, minhas ilusões. E você trabalha a sua reforma íntima, mas não porque algum livro sagrado está te dizendo, mas porque você entendeu. A sua visão se ampliou e você entendeu que é só assim que você cresce. E é só assim que você ajuda seu filho, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cunhado, seus sobrinhos, seus netos, seus vizinhos, seus colegas de casa espírita. É só eu me espiritualizando que, efetivamente, eu posso ajudar a coletividade. Então, é um trabalho de mentor espiritual. O mentor espiritual, ele entende isso. Ele pensa menos nele em termos egóicos, porque ele está se espiritualizando e ele ajuda mais a coletividade. Mas, ao mesmo tempo, essa ajuda ela é empática. Ela não é uma ajuda que visa a ridicularização, o deboche, a ironia ou a competição. Ela não tem ódio, ela tem fraternidade. Mas isso não é algo que a gente improvise. Eu não improviso isso. Meu conhecimento sobre isso é intelectual, não é prático. Por quê? Eu sei disso. Porque isso você constrói com a vida, não com palavras. Mas Anderson, o amparo espiritual que um desencarnado receba e as vibrações que ele recebe no plano material é de acordo com o que ele tenha, como é que se diz, cultivado aqui nesse plano, né? Porque a vibração vai depender muito da sintonia que aqueles que vão ou que estão pensando nele vão emitir. Sim. Porque, né, se essa pessoa for uma pessoa que espalhou somente ódio por todos os lugares onde passou, ela vai receber uma carga negativa muito grande. Então, acredito que a sintonia dela e o amparo dela vai existir, mas não é tão grande quanto seria de um que procurou fazer o melhor possível para o outro e para si mesmo aqui. Sim, é verdade. Só que tem um detalhe aí que você está esquecendo. Sim. Que é um detalhe que a gente... Tudo que você falou é verdade. Só que isso é prático, não é teórico. Sim. O que eu quero dizer com isso? Não sou eu que defino. Eu não defino para fulano, ciclano e beltrano isso. Sim. Isso aí acontece... Você define para você. É verdade. E aí é que está o problema. Por quê? Porque
eu antipatizo, eu não tenho afinidade com uma pessoa. Hoje mesmo, eu me peguei rindo de uma certa pessoa. Depois eu me corrigi. Porque eu me lembrei da minha infância, eu sofri bullying também. Então, certas brincadeirinhas, elas são muito boas, mas elas marcam. Mas, a princípio, eu dei uma boa de uma gargalhada lá no borracheiro. Uma situação pessoal, não tem nada a ver com ninguém aqui não, tá? Que eu vi na internet, me pegou de surpresa. E depois eu percebi o seguinte, ok, essa pessoa, ela faz jus, por tudo que ela faz jus ao deboche alheio. Mas, no fundo, entendeu? No fundo, eu não estou dizendo quem está certo ou quem está errado, não, tá? Eu só estou dizendo da minha sintonia. É isso aí que eu estou querendo falar. Não estou dizendo que está certo, que está errado, mas a minha sintonia não pode ser uma sintonia que esteja muito apta a denigrir por denigrir, entendeu? A falar mal apenas pela satisfação de ver aquela pessoa mal. E aí eu é que tenho que vigiar isso, porque não é ninguém que tem que me censurar. Sou eu que tenho que entender que o indivíduo mau caráter, ele já é punido pelo mau caratismo dele, ele não precisa do meu ódio. Estão entendendo? E não cabe a mim eu definir o fulano como mau caráter, mas, na verdade, eu não estou dentro dele. No fundo, eu não estou dentro dele. Eu não visto as sandálias dele. Tem um ditado que diz, para você conhecer a pessoa e o porquê dela, hein, Dora? Tem a ver com aquele nosso assunto, né? Da madrugada. Tem sim. Mas não vamos falar sobre isso, que já pegou fogo ontem. Até Jaqueline falou. Abafa o caso. Abafa o caso. Olha, eu não quero mais inimigos espirituais. Aqui tem Jaqueline, tem Cristina. Abafa o caso. Mas é verdade. Ficou bom, né? Ontem ficou muito bom. Também tem a Amanda. Também tem a Amanda. Tem a Amanda. Tudo. Amanda. Tem a Amanda. Nós não estamos sozinhos no umbral, não. Estamos bem acompanhados. Estamos ao vivo. Abafa o cabo que estamos ao vivo. O Anderson, depois dessa... que eu passei a frequentar as nossas reuniões de quintas-feiras, lá na Desobsessão, eu aprendi muito. Sabe? Eu aprendi, sabe, como você tem que se lapidar, como você tem que se comportar, isso do modo geral, entende, para a minha vida. Isso me ajudou muito. Por quê? Porque a gente já tem inimigo que a gente vê. Eu não tenho inimigo que eu veja, tá? Mas eu tenho meus inimigos aqui do passado, sabe? E não importa. E você já falou muito, né? As dores eles sentiram. Então, eu aprendi isso, sabe? E joguei isso na minha agenda, sabe? Lógico, tu cai, aí, conforme tu caiu, tu ri de uma situação, mas é uma coisa que depois desses estudos de quinta-feira, isso foi um abrir portas para mim, em termos de comportamento e de entendimento, porque é muito triste você ver, né, as pessoas que, quando acordam, né, acordam entre aspas, né, do acidente, nós já vimos muito disso lá. Quanto mais você cultivar isso, na hora do teu desencarne, isso ajuda a diminuir o nível de pertúrbio. Porque se uma notícia, eu acesso, estou esperando lá trocar o pneu do meu carro, acesso o celular e uma notícia me causa emoções, são tantas emoções, como é que é?
Como é que é a música do Roberto Carlos, Emoções, gente? Não adianta nem pensar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Essa é outra. Ah, essa é outra, essa é outra. Essa que você está cantando aí, Ana, isso é detalhes, pô. Você Ah, mudou. tá, então. É detalhes. São tantos detalhes. Detalhes e emoções. Anderson, é melhor não cantar. Se não canta, é melhor. Emoções, como é que é mesmo? Emoções? É detalhes. Hoje estou aqui. O importante é que emoções eu vivi. Mas eu vivi. É importante, são as emoções que eu vivi. E ele também viveu emoção essa semana passada com o carro dele na Urca. Acabou a gasolina, tem o plano e seca. O mestre Roberto Carlos. Então, o que acontece? O estado de perturbação espiritual é íntimo e nem nós sabemos ao certo como é o estado íntimo de cada um. Então, às vezes, Tarcísio, uma pessoa que a gente julgue que essa vai ter uma perturbação muito grande, às vezes a gente se surpreende que aquela pessoa ela tem toda uma vida oculta de bons atos que a gente desconhece. Eu conheço um caso desse, em que a pessoa ela tinha uma tia que era uma causadora de problema e é uma pessoa que criava muito problema com a mãe dele, criava muito problema com todo mundo, era uma pessoa muito complicada, uma pessoa dificílima. E ela desencarnou. E quando ela desencarnou, ele, o rapaz, né, ele, depois de um tempo, ele foi levado para um local, a gente pode chamar de colônia espiritual, mas era assim, um local cheio de casinhas, cheio de flores, né? E as casinhas todas coloridinhas, as flores, um lugar bonito. E ele entrou e ela estava lá dentro. E ela estava lá dentro fazendo o que ela gostava de fazer muito, que é aqueles tapetes de... Como é que chama, gente? Aqueles tapetes que faz de retalho. Como é que é o nome? Fuxico. Fuxico. E ela estava fazendo fuxico. Olha só, ela desencarnada, fazendo fuxico. Ele, na hora que ele viu a tia, ele levou um susto. Que para ele, ela não estaria ali. Ela estaria num hospital muito mal. Ela, de um lado, e a língua do outro. Você falou que ela estava lá fazendo o que gostava, eu pensei que você fosse falar que ela estava brigando. Não. E aí, ela a viu, eles conversaram, e ela falou assim, fala com o povo lá, já que você consegue, que eu não estava bem, que eu me arrependo de muito do que eu fiz, mas eu não estava bem, eu não era eu. O que ele entendeu? Ele entendeu que ela estava com transtornos neurológicos, entende? Devido a uma série de fatores que a gente não tem como avaliar. E então, ela não era ela. Havia uma série de questões ali, de depressão, de frustração, de amargura, que levaram ela a ter uma vida, nos últimos 15 anos de vida, que infernizava a vida dos outros. E, às vezes, aquela pessoa que inferniza a nossa vida, aquela tia resmungona, aquela pessoa que ela não está bem. Ela está em processo depressivo, neurológico. Então, como isso, esse caso, o rapaz que faz isso, ele faz muito desdobramento, ele contando isso no YouTube, assisti isso no YouTube. Isso me deu muito o que pensar sobre essa coisa nossa do julgamento rápido, né? Até mesmo de parentes nossos difíceis que a gente tem. E, às vezes, a pessoa está com verdadeiros transtornos que nós não conhecemos e não sabemos, mas a lei cósmica sabe. Ela não maculou a lei cósmica, porque ela não era ela. É complexo isso aí que eu estou falando.
É complexo. Mas aguça o aspecto da compaixão. Porque nós temos aguçados o aspecto da justiça. Essa está ardendo no umbral. Né? A gente tem essa coisa, né? Mas tem também outra que diz não julgue para não ser julgado, porque quando você julga, Exato. você está impondo ao outro a tua opinião. Né? Então, você não quer saber o que o outro está vivendo, o que o outro está passando, você coloca a sua opinião. Ah, isso aí é um isso, é aquilo, e, na realidade, ele muitas das vezes tem um coração ou um espírito muito mais elevado do que o que você pensa que é. Eu acredito verdade. assim. E aí, para confirmar isso que a gente está falando, um pouco, vamos para o item 164. Item 164 de O Livro dos Espíritos. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo. A gente já comentou antes de ter lido, né? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, porque se libertou da matéria durante a vida do corpo. Tudo que a gente já comentou, né? Ao passo que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Também comentamos sobre isso. E isso, gente, não é Deus que julga, não. São nossos atos. Sim. Porque estão na nossa consciência. É a mesma coisa. Oi, pode falar, Tassi. É o apego que temos às coisas materiais e às paixões humanas. Né? Quando a gente é muito apegado a isso, pelo menos, eu não posso dizer que tenho vivência disso, mas pelos ensinamentos da doutrina, a gente vê que quanto mais apegado às suas paixões e às matérias que você tem no mundo carnal, no mundo material, e você leva, o teu sofrimento é muito maior. É muito maior o teu sofrimento no plano espiritual do que quando você é liberto dessas coisas. Você não tem apego. Não, isso aí é normal. Isso aí não é mais meu, não me pertence. Se você passa, acredito eu, que muito mais tranquilo. Isso aí. Cristina, alguma coisa, Cristina? Cristina está calada hoje? É melhor, né? Vamos ficar só ouvindo. Não começa a falar da clínica, eu não quero, não. Não, Cristina, vamos falar da perturbação espiritual. Pois é. Eu estava lendo uma matéria hoje. Uns pesquisadores lá nos Estados Unidos, na Universidade de Illinois, que eles descobriram que um gênese no cérebro, assim que a pessoa vem dar a morte dela, eles começam a interagir com o corpo, com a mente. Seria esse, então, essa perturbação que alguns espíritos têm, porque fica ali algum tempo, né, até desaparecer. Eles comprovaram isso, eles até falam que é vida após a morte. Mas eu acredito bem que possa ser essa perturbação que a gente sente, né? Alguns sentem, né? Após Olha, o desencarne. eu estou dando apenas uma opinião pessoal, tá bom? Eu não gosto, assim, sempre que a ciência descobre algo novo, eu particularmente não gosto de associar à realidade espiritual. Porque a realidade espiritual pertence a uma outra dimensão. Eu vejo, por exemplo, oradores espíritas e espiritualistas falarem o seguinte: a matéria escura é o plano espiritual. Gente, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque a matéria escura ela é uma matéria do mundo físico, apesar de ter do mundo físico como nós a concebemos, né? Então, o meu computador está tremendo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, fazer essas associações. A matéria escura é o mundo espiritual, ou isso daí que eles descobriram
é o processo do desencarne. Por quê? Porque a realidade extrafísica ela é muito concreta e ela é uma outra dimensão. Então, toda associação que a gente fizer, até mesmo eu vejo até escritores espíritas, espiritualistas fazendo essas ligações. Física quântica, não sei o que quântico, não sei o que quântico. Gente, a realidade espiritual é de outra dimensão. Em que sentido? Sentido o seguinte, é muito estranho isso. Imagine que eu estou aqui, né? Eu estou aqui agora. E aí eu vou fechar meu olho e vou sair do corpo. Vou aqui para o lado. Quando eu faço isso, eu vejo aqui, sabe, toda uma outra realidade, espíritos assistindo o estudo, espíritos para lá e para cá, vibrações, energias, toda uma outra realidade que não pertence de forma alguma a essa realidade aqui. Aí eu volto para cá, vejo vocês, vejo aqui onde eu estou. Então, a realidade espiritual ela pertence a uma outra quadratura. Eu não posso dizer que não é. Claro que não tenho, nem sei. Não li Depois, se for possível, tu me manda aí o link para me ler. Mas eu não gosto dessa associação rápida, entende? Coisas da ciência. Foi eu que fiz, entendeu? Mas eu fiz agora, nesse momento que a gente está falando do assunto. Sim, pode até ser. É que nem aquele negócio da fotografia Kirlian. É a fotografia da aura. Aí, na época, né? Quem aqui era espírita na época, lembra disso, né? Início dos anos 90, como todo mundo, tinha palestra, todo mundo fazia palestra, as pessoas levavam fotos para o centro, e depois foi mostrado que não era bem isso, a gente não sabe nem bem o que é algo físico, é o efeito corona, não é algo espiritual. E aí, como é que a gente fica? Aí vem os céticos e debocham da gente. Por quê? Porque apressadamente a gente pegou coisas que é do mundo físico. Se é do mundo físico, cabe à ciência humana que estuda o meio físico desvendar, né? E associar rápido as coisas extrafísicas que não pertencem a este plano. Então, pode ser isso que você falou, sim, com certeza pode ser, só que eu tendo a não fazer essa associação rápida. Hoje em dia tem muito essa coisa de não sei o que quântico. Não sei o que quântico. Gente, quando você conversa com um físico, tem um professor lá que eu conheci que é físico, que dá aula, nenhum físico embarca nessa viagem na maionese, até mesmo se ele for espírita ou espiritualista. Eles têm asco dessa coisa de não sei, espiritualidade quântica, que é uma tentativa de unir, né, o físico com o não físico. Tudo bem, ok, mas cuidado. Muita gente vendendo negócios e workshops e ficando rico com o fato da gente saber que a realidade espiritual existe, não quer dizer que a gente tenha que aceitar tudo que falam e que vem com esse nome. Entende? A gente, às vezes, tem que ser um pouco cético. Não sei se vocês estão entendendo, né? Estou entendendo, mesmo porque todas as teorias que foram comprovadas no passado, elas são derrubadas no futuro, porque além delas aparecem outras verdades que vão sendo, né, que vão sendo deflagradas, que vão sendo pesquisadas e comprovadas. Aí aquela teoria lá dos anos 90, dos anos 80, 70, dos anos 30, já não tem muita importância nos dias atuais, porque ultrapassou todo aquele mistério da anterior, que já não é mais mistério. Aí fica essa nova teoria com um mistério a ser desvendado, que mais tarde, lá na frente, vai se descobrir que nada mais é do que um efeito material que a gente ainda não tinha detectado. Então, é por isso que quando eu ouço esse negócio, dizer
quando penso que sei, nada sei, eu acho que isso vale para todos, indistintamente. Agora, uma coisa boa disso que o Rui falou, hein, Rui? É a pesquisa. Sim, isso aí é... Aí você vai falar de uma coisa que é muito boa, que é pegou a tua curiosidade, né? Fisgou a tua curiosidade, não foi, Rui? Aí, de repente, dessa curiosidade que te fisgou, você, Rui, pode começar a adentrar nessa pesquisa disso que você está falando. Aí compra um livro, aí, né? É bom a gente ver essas pesquisas, né? Porque a gente vai observando que eles já estão começando, né? Agora, recentemente, se familiarizar com esse termo, né? De vida após a morte, não simplesmente... Manda para mim. Vou mandar, vou até colocar também no grupo, né? Esse termo que você citou aí, do vida após a morte, ele está se banalizando a ponto de chegar a todos os seres humanos, a todas as mentes. Ele vai ficar tão explicitamente banal que vai ser uma crença, não vou dizer explícita, mas quase mundial em todos os cantos do mundo. Né? Todas as pessoas vão ter esse tipo de entendimento. É o futuro, né? É assim, é o futuro, isso aí, mano. Isso aí. E eu gostaria que a gente se prendesse no estudo de hoje sobre perturbação espiritual, que fizemos até o item 164, que a gente se prendesse à noção de que uma vida com qualidade de sentimento, de atitude amorosa, perdoadora, uma pessoa heteroperdoadora, ou seja, que perdoa tudo e a todos, 70 vezes 7, né? Tudo que chega até você, você já está predisposto ao perdão, a predisposição ao pré-perdão assistencial. Você já perdoa antes, por saber da inferioridade de tudo e todos. Essa predisposição a lidar com sentimento, isso vai trazer a qualidade do teu desencarne. E aí eu convido vocês a lerem o livro Obreiros da Vida Eterna, em que lá tem, assim, eu estou falando de memória, lá tem 4 desencarnes, uma senhora presbiteriana, que desencarna orando muito, e tem um amparo muito tranquilo, porque ela está com muita fé, um senhor também com muitos méritos morais, católico, mas que tem muito medo da morte, e aí você vê que esse medo da morte atrapalha o processo. Ele é resgatado, socorrido, entendeu? Tem todo o amparo, mas o medo dele atrapalha. Um companheiro, que agora eu esqueci o nome, que tem até um vídeo que o orador passou para a gente outro dia, que é um espírita um pouco melhorzinho do que a gente, mas ele trabalha, ele tem uma grande missão, né? Que é ser casado. E lá no livro, não sou eu, lá no livro diz que um dos processos que apressam o desencarne dele é o desgaste que ele tem no relacionamento. Quem é casado sabe que muitas vezes, às vezes, há muito desgaste emocional num processo de relacionamento. Nem sempre, mas às vezes isso pode. E o desgaste emocional que você tem com o filho, marido, namorado, mãe, pai, irmão, tio, sobrinho, neto, esse desgaste emocional afeta a tua saúde. Então, ele desencarna todo amparado, mas o André Luiz comenta que ele acelerou o processo
mas isso não vai afetar porque ele tem mérito. Tá? Então, ele desencarna um pouco antes da hora devido ao desgaste emocional. A gente não tem esse problema, não. Estamos tudo tranquilão. Estamos tudo tranquilão. E tem a aura celeste, para terminar. A aura celeste, né, desencarna, o desencarne de Adelaide Arruda Câmara, aura celeste, é maravilhoso. É um desencarne de um mestre espiritual. Eu já tinha lido desencarnes assim lá no Oriente. Ela faz o seguinte, ela desdobrava quando ela era encarnada. Ela desdobra, ela faz um desdobramento, chama-se projeção final, totalmente lúcida. Ela vê Dr. Bezerra e Dr. Bezerra a convida a dar os últimos passos de desligamento do corpo físico dela. Tá bom para vocês? Esse é o altíssimo nível. O que diferencia cada um? Qualidade espiritual de vida. Ok, gente? Continuamos semana que vem. Obrigado a todos pela paciência, pelo carinho. Paula, nossa irmãzinha estava perguntando a gente quando começa o Arautos. Seja bem-vinda, tá? O link é sempre o mesmo, tá bom, Paula? O link é sempre o mesmo. Daqui a pouco a gente vai ter a palestra. Você pode assistir aqui pelo Zoom, tá? Ou pode assistir pelo YouTube. Pode ficar aqui, assistir a palestra, tá bom? Todos vocês também, nós convidamos a todos que quiserem. Assistam por aqui ou assistam pelo YouTube, tá bom, gente? A gente vai ficar por aqui. Vamos pedir a Dora para fazer nossa prece final. Pode ser, Dora? Pode. Mestre Jesus, muito obrigada por estarmos todos reunidos para melhor aprendizado para os nossos espíritos. Obrigada, Senhor Jesus, de termos a nossa fé, a nossa paz, e continue sempre, Jesus, sempre nos protegendo, nos iluminando, ajudando-nos a traçar as nossas rotas aí enquanto encarnado. Abençoe-nos, nossos filhos, nossos pais, muita luz em nossos lares, Senhor Jesus. Muita luz e proteção. Graças a Deus.